Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei qual hora que você está assistindo aí. Queria ler dois versículos da Bíblia que diz assim, ó. Romanos 12, versículo 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, receber e nos guiar através da tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Queria trazer essa palavra aqui, que a Bíblia fala, né, que a gente tem que transformar a nossa mente. E como essa transformação? Essa transformação é baseada na palavra de Deus, né? Que a gente possa ter o nosso pensamento, os nossos intuitos, os nossos instintos moldados pela palavra de Deus. Que é uma coisa que a cada dia que passa, né, fica mais difícil, pois a tecnologia, as coisas acabam influenciando para que a gente venha a deixar as coisas de Deus de lado, né? O que realmente interfere muito no nosso lado espiritual. Se a gente perceber hoje em dia, a igreja, a igreja de Cristo, ela está passando por um momento assim muito conturbado, né? Porque motivo de escândalo, motivo de várias coisas que nunca era para acontecer, né? Mas que acontecem no meio evangélico. Pessoas que se dizem crentes envolvidas em escândalos, roubos, adultérios e por aí vai, né? Infelizmente, a gente está presenciando um momento da igreja que está se assemelhando ao passado, né? Que a igreja está muito metido nessas coisas, né? Que não devia estar, né? Então a gente vê que isso também é falta do reflexo, né? Que a igreja, hoje a igreja, apesar de ela ter digamos assim, um acervo maior de tecnologia, um ambiente mais propício para estudo da palavra, para que a gente possa ter uma compreensão melhor da palavra, da Bíblia, mas só que a gente vê o contrário, né? Por quê? Porque muitos de nós, crentes mesmo, a gente faz uma negligência, né? A gente não lê a Bíblia, não procura saber as coisas que Deus quer. E o que Deus deixou para o ser humano está na Bíblia. Ele não vai chegar a você e falar assim, descer pessoalmente para você e falar, você tem que fazer isso e aquilo. Não. Ele já deixou escrito na Bíblia, né? O que cada um tem que fazer. E quando a gente vê assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê, né, que a gente não pode se conformar com este século. E isso quer dizer o quê? Não quer dizer que a gente vai se conformar fisicamente aqui. Isso está falando mais do sistema. A gente não se conformar com o sistema em si, né? A corrupção, a mentira, o adultério, essas coisas que englobam assim ao redor, né? Ela está referindo a essas coisas. Que a gente não possa se conformar com o pecado, a ponto de achar o pecado normal, que possa atingir na nossa mente, né? E a gente começar a fazer coisas que não convém, né? Que a gente não convém que a gente faça e acabar achando por normal, pelo fato da nossa mente não ser transformada pela renovação da palavra de Deus, né? Então a gente tem que deixar que a palavra, a gente tem que consumir, ler, buscar o nosso alimento espiritual, que é a palavra, buscar a oração, buscar se blindar para que a gente não venha a ter essa mente, né, de ver as coisas superficial, a tão ponto superficial, que a gente acaba esquecendo a palavra de Deus, acabar vivendo uma vida de devassidão. Porque às vezes quando a gente para pensar, a gente vê uma vida assim tão parada assim espiritualmente que você vê que a gente começa, alguns falam palavrão, alguns mentem, alguns dão mau testemunho. Infelizmente isso é um reflexo que a gente está se afastando de Deus, né? é, Alguns sinais, né, que a gente consegue ver são esses, que a gente está começando a se afastar do caminho do Senhor. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente tem que começar a ter uma análise da nossa mente, analisar novamente o que a gente está fazendo para que a gente não possa acabar incorrendo nisso, né, e se desviar do Senhor, para que a gente não venha acabar se desviando dos caminhos do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, como a Bíblia fala, mas a gente seguir no caminho reto. Aí queria também ler outro versículo
que diz assim, ó, Romanos 12, versículo 11. 13, perdão, Romanos 13, versículo 11. E digo-vos isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é a hora que vos despertaste do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no início, no princípio. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada dispomos para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, mais uma vez aqui, né, a palavra nos adverte que a gente não se misture com essas coisas, que a gente se desperte do nosso sono, que a gente possa, em nome de Jesus, estar no caminho certo, para que a gente não venha ser apanhados dormindo quando o Senhor vier, porque, como a Bíblia fala, né, já é alta a noite, já vai alta. E o que quer dizer isso? Que os tempos estão se aproximando. O tempo que Cristo vir e redimir sua igreja está próximo, que a igreja não tem tempo para estar dormindo. É como se fosse aquela passagem que fala das virgens, né, que uma parte ficou, se eu não me engano, 5, elas ficaram ali esperando o Senhor Jesus, né, com suas velas acesas, né, e as outras não trouxeram azeite, né, suficiente, ou seja, acabou que o noivo demorou, as velas das que não trouxeram azeite extra acabaram, as que estavam preparadas naquele momento entraram para as bordas, que era o casamento, as outras foram pegar e quando elas voltaram não conseguiram entrar, ou seja, porque estavam dormindo. Então, essa parte de dormindo, às vezes a gente fica vendo assim, ó, isso é uma coisa assim que não é que ia acontecer, né? Só que acontece com a nossa vida, quando a gente fica se misturando com essas coisas, né? Quando a gente peca, mente, rouba, faz qualquer coisa que afaste a gente de Deus, a gente se compara a essas virgens que não se prepararam, que não estavam preparados, que não se acordaram a tempo. A gente tem que ter cuidado para que a gente não venha se assemelhar a elas, mas que a gente possa ser como as primeiras que ficaram ali esperando, dormiram, mas só quando elas estavam preparadas, chegou a hora, elas conseguiram entrar. Então a gente tem que ter esse cuidado de nos revestir, transformar isso pela renovação da nossa mente. A nossa mente ela não pode ser adaptada pelo mundo. O que é errado, sempre vai ser, e o que é o certo, sempre vai ser. A gente não pode se acomodar. Não é porque todo mundo mente que a gente vai mentir. Não é porque todo mundo faz o errado que a gente vai fazer. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser luz. Não é que a gente vai ser o melhor. Não é que a gente vai ser santo, assim que não vai nem pisar na terra. Não é isso, cara. É a gente tentar com a nossa personalidade, tentar com as nossas atitudes, com as nossas obras, tudo que a gente faz, a gente tentar cada dia se parecer com Cristo, sem arrogância, sem querer ser mais que ninguém. É assim, o Evangelho é simples. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, é coisas que nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Deus. Tudo que a gente tem é do Senhor, tudo que Ele nos deu, então a gente tem que se adequar a isso e buscar isso. Que a gente tem que tentar viver uma vida que agrade a Deus. Embora seja difícil, não vai ser fácil, embora que a tentação do mundo é que a gente caia e simplesmente faça o que o mundo quer, né? Você vê que na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que desafiaram o mundo, aí foram punidas, né? Mas como elas permaneceram fiéis, Deus deu escape, deu a salvação no momento certo. Então a gente tem que realmente ter essa visão, fazer as coisas que Cristo quer, não se adequar à rotina do mundo, né? A essas coisas do mundo, corrupção, que a cada dia que você passa você vê quanto mais a igreja ela quer se meter nas questões desse mundo assim para tentar ver se melhora, piora, né? Porque a verdade é que a gente tem que colocar as mãos para orar pro Senhor e colocar na mão do Senhor, porque tudo que acontece está predeterminado, né? Deus ele já sabe tudo que vai acontecer. É a gente que é ansioso, que a gente não sabe agradecer, não sabe esperar, a nossa essa parte humana nossa, ela fica assim meio que indecisa, não sabe o que fazer.
Mas se a gente colocar nossa confiança no Senhor, a gente confiar realmente em Cristo, a gente vai conseguir realmente ter uma vida melhor, a gente não se parecer com essa parte do mundo que é corrompida. A gente tem que se desvencilhar disso, tirar isso, porque o verdadeiro cristão, ele tenta se parecer com Cristo, não com o mundo. Então a gente tem que buscar, e realmente, se a gente conseguir ir ler a palavra, né? Porque eu acho que o grande erro dos cristãos é deixar a Bíblia assim de lado, é não ler a palavra de Deus, é não buscar. E infelizmente isso é o que acontece muito, né? Embora que as pessoas saibam que a palavra de Deus está aqui escrita, acessível, a gente deixa isso negligenciando de lado, né? E é uma coisa que a gente não pode fazer, porque a Bíblia é o que nos garante que a gente vai se manter de pé. Bíblia é oração, é a leitura da palavra, o alimento diário e a oração. Se a gente fazer isso, a gente consequentemente a gente vai estar começando a nutrir a nossa fé espiritual, o nosso eu espiritual. O corpo humano, ele precisa do alimento, assim como o nosso corpo espiritual precisa do pão diário, da palavra de Deus, para que possa estar se alimentando, crescendo. E eu acredito que realmente o crente espiritual, ele anseia conhecer o seu Deus, né? Ele anseia conhecer quem é o Senhor. E como é que a gente faz isso? Através da palavra de Deus. Você lê sua Bíblia, você tem acesso à sua Bíblia, você leia. Lê um versículo, um capítulo. Só não vá tentar ler também versículos fora do contexto, né? Mas que a gente possa realmente buscar através da Bíblia, porque a Bíblia tem solução para tudo. Amém? Então, se você gostou, se inscreva aí. Amém? Obrigado aí por assistir aí. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Valeu!